Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boa noite. Passando para deixar uma mensagem, e essa mensagem do coração e mente de Sahaba de hoje está lá na Sura 65 e ela está no versículo 7, quando ela diz assim: que o abastado gaste segundo as suas posses, quanto àqueles cujos recursos forem parcos, que gaste daquilo com que Alá lhe agraciou. Alá não impõe a ninguém obrigação superior à que lhe concedeu. Alá trocará a dificuldade pela facilidade. Nós sabemos ainda pela Sagrada Palavra do Alcorão que havia um profeta chamado Noé que pregou uma palavra num momento, num tempo muito difícil e avisava as pessoas que o juízo estava próximo, e ninguém deu ouvidos a Noé. E Deus mandou então que Noé construísse uma arca. Noé construiu uma arca. No devido tempo, entrou nela com a sua família, a palavra do Senhor se cumpriu, veio sobre a terra o juízo, mas Noé foi salvo junto com a sua casa. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos dias em que as pessoas vêm colocando à frente dos relacionamentos as relações como, por exemplo, eu tenho que ser racista, tem que ser preconceituoso. E quantas pessoas gastaram muito tempo na Terra, né, com esse tipo de comportamento, preconceituoso com a empregada, preconceituoso às vezes com o porteiro, preconceituoso às vezes com a pessoa que trabalha no supermercado, com a pessoa que vem fazer uma entrega na sua casa, preconceituoso porque é uma classe social menor, preconceituoso porque é o motorista do carro ou o motorista do ônibus, entre outros comportamentos mais que foram alimentados na sociedade durante muito tempo. E eu creio que a pregação de hoje talvez Noé dissesse as mesmas coisas. Vamos mudar o comportamento, vamos mudar o comportamento antes que o dia do Senhor chegue. Quantos de nós não ouvimos pessoas dizerem: eu sou assim mesmo, tem que me aturar, né? E essas pessoas começavam a frequentar lugares, frequentar casas, e essas pessoas não são toleradas. Por quê? Porque essas pessoas colocaram na sociedade esse tipo de mau comportamento, né? Eu sou assim, aonde eu chego eu faço assado. E às vezes essa pessoa não era bem recebida, ou ela entrava num outro ambiente que não funcionava daquela forma, e por causa desse tipo de comportamento nós vimos nessa geração muitos relacionamentos darem errado entre as pessoas. Então, entre outras coisas mais, não é, que nós vemos tanto acontecendo aí, relação entre patrão e empregado, em que o patrão muitas vezes era intolerante com o empregado, às vezes o empregado era insubmisso ao seu patrão, e nós vimos uma sociedade, nós vimos uma geração em que a tolerância foi jogada pela janela fora. E aí nós chegamos nesse momento que é o Covid-19, né? E o Covid-19 veio chamar todo mundo para ficar em casa, né? Para se auto-isolar. E nós começamos a ver que as pessoas começaram a ter que se reconhecer, né? Como Noé, estão dentro da sua arca, né? Chegou a hora de você ficar dentro da sua arca. Chegou a hora de você começar a ter outros pensamentos. Chegou a hora da reflexão. Mas a minha reflexão de hoje, para ser bem rápida, é: o que nós vamos fazer quando passar esse dilúvio do Covid-19? O que nós vamos fazer quando pudermos abrir as portas das nossas arcas? Como vai ser o nosso comportamento lá fora? Como é que nós vamos sair de dentro da nossa arca? Do mesmo jeito que nós entramos? Eu vim trazer a reflexão essa noite esperando sinceramente que não. Eu espero que cada um de nós reflita durante esse tempo de introspecção a que nós fomos convidados, ou mais ou menos conclamados a obedecer e a estar confinados, e que nesse confinamento a gente pense: aonde eu preciso mudar? Aonde eu preciso melhorar? Será que é na minha relação com as pessoas? Será que é na minha relação com a natureza? Será que é na minha relação no meu trabalho? Será que é na minha forma de me relacionar na minha parentela? Será que é na minha forma de me relacionar na minha religião, com as pessoas da minha religião? Vamos refletir
quando nós abrimos as portas das nossas arcas e começarmos a sair dela, como nós faremos com as empregadas domésticas? Vamos recebê-las de uma forma diferente? Eu sempre recebi, mas há aquele que não recebia. E eu vim falar essa noite ainda com aquele que ainda não recebia, com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, com aquela pessoa que ainda não se acostumou a oferecer um café da manhã, um almoço ao seu funcionário. E que faça, porque nós estamos aprendendo que a vida é mesmo um sopro e pode durar muito pouco tempo. E o que nós estamos fazendo aqui, com certeza, vai dizer o que nós vamos fazer, vamos dizer o que nós vamos viver na eternidade. Eu sempre digo isso. Então, Alá não impõe a ninguém obrigação superior à que lhe concedeu. Alá trocará a dificuldade pela facilidade. Essa noite eu quero que vocês fiquem com essa palavra. O que está acontecendo vai passar. Alá trocará a dificuldade pela facilidade. Não impõe a ninguém obrigação superior à que lhe concedeu. Se ele nos concedeu esse momento, com certeza, ele vai trocar essa dificuldade que nós estamos vivendo, desde que nós fiquemos em casa e pratiquemos as orientações que são devidas. Então, trocará a dificuldade pela facilidade. Mas quando você abrir a porta da sua arca, saia novo, saia diferente. Se você já era bom, seja melhor ainda. Se você nesse tempo tiver consciência que precisa mudar e melhorar, essa é a hora de fazer.